E como saber aí se você vai ganhar ou não as eleições para vereador e prefeito aí da sua cidade, levando em consideração a quantidade de votos que você vai receber lá nas urnas? Isso é muito importante saber, mas tão importante quanto é saber o que são os votos majoritários e proporcionais. Esse sistema eleitoral permite abarcar aí todo o quociente eleitoral, e é por isso que você tem que entender um pouquinho sobre essa votação proporcional e majoritária. Além disso, é preciso saber que esse ano a legislação vai aplicar as mudanças. Então vejamos aí. O sistema eleitoral majoritário é aquele que absorve toda a maioria dos votos válidos, despreza votos brancos e nulos, e os que sobram, na verdade, são os votos válidos. Importante você saber. E tem aqueles mitos que a gente sempre ouve em épocas e períodos aí eleitorais. Que é assim, se você votar em branco, anula as eleições. Bobagem, equivocado quem diz. Isso é uma desinformação. Uma vez aí que 99% das pessoas, se optassem a não votar, ainda assim teríamos aí uma média de 1% que votaria, e aí teríamos sim os votos válidos para assegurar o pleito eleitoral. Ou seja, ganharia ainda quem tivesse metade dos votos mais um. Seria fácil ir levar essa. Então, esse que apurou a metade mais um seria o candidato eleito. Votos majoritários são usados aí para cargos para presidentes, governadores, senadores e principalmente aí para prefeitos, o que muito nos interessa. Agora sobre o sistema proporcional, importante saber. Sistema proporcional é aquele mais matemático. É o sistema aí que envolve uma variação múltipla de números elevados de candidatos, que também são variadas regiões, vem cada um de um lado, e aí com isso fica um pouco mais complexo permitir uma disputa direta de um candidato ao outro. Então é importante saber. Por isso é feito um balanço para se chegar a saber quem é que leva uma cadeira lá na Câmara Municipal. Primeiramente, cabe ressaltar algumas ordens. Primeiro, conta-se primeiramente os votos de cada partido. Segundo, distribui-se as cadeiras entre os partidos que tiveram o mínimo de votos. Terceiro, as cadeiras de cada partido são preenchidas com os candidatos mais votados daquele partido. 3 oportunidades. Então, em resumo, para melhor você entender, se um partido A teve metade dos votos válidos daquela cidade, ele fica aí com a metade das cadeiras. Teve metade dos votos válidos, fica com a metade das cadeiras. Então, se o partido A teve 50% dos votos, metade das cadeiras cabe ao partido A. Para melhor explicar essa matemática, se tem 10 cadeiras, 5 vai ficar para o partido A. Simples. Mas como tudo existe aí uma exceção, entenda bem, é bom frisar. Suponhamos que o partido A não teve 10 candidatos que atingiram aí o quociente eleitoral obrigatório. Então cabe realizar que o quociente eleitoral, analisamos a quantidade total dos votos válidos daquela cidade, dividimos pelo número de cadeiras da Câmara, e aí assim, por exemplo, se uma Câmara tem 100 mil votos, e se logo restam 10 cadeiras. Fácil de entender também. Significa que a cada 10 mil votos, cada partido terá uma cadeira. Se um partido teve 50 mil votos, então cabe a ele 5 cadeiras. Se outro partido atingiu 20 mil votos, então cabe a ele 2 cadeiras. Se um partido, por exemplo, atingir aí 40 mil votos, 4 cadeiras. O quociente eleitoral mistura junto o quociente partidário, e esse número de votos conquistado por cada partido é para dar direito a cada cadeira. Então é importante entender esse cálculo. É importante dizer ainda que a divisão do quociente partidário sempre arredonda para baixo, nunca para cima, sempre arredonda para baixo. Exemplo, se um partido apurou aí 57 mil votos, teria direito a 5 cadeiras e vão levar 5 cadeiras. O partido atingiu 52 mil votos, 5 cadeiras. 58 mil votos, 5 cadeiras. 51 mil votos, 5 cadeiras. 59 mil votos, 5 cadeiras. Assim sucessivamente. Agora ficou mais fácil você entender. E ainda tem que entender que o regime que gera uma nova exceção é muito complexo. Então entenda. Já falamos que os mais votados vão ocupar as cadeiras. Porém, o último menos mais votado, que ainda teria chance a uma cadeira, se ele não atingir os 10% do quociente eleitoral, ele não vai se eleger. O que o legislador buscou evitar com isso? Entenda bem.
Lembra da situação de um cara muito bem votado puxar um cara menos votado? Agora acabou. Elege-se por causa do bem votado. Isso acabou. Lembra-se daquela situação que muita gente ganhava aí com pouquinho voto, estava lá eleito? Você lembra disso? Isso ocorria porque alguns eram bem votados ali no partido, estava muito bem, puxava o que estava bem ruim. E esse bem ruim era até injusto com quem teve uma proporção de voto maior. Então agora exige-se uma proporção mínima. O mais votado puxava o menos votado, você se lembra disso. O puxador de voto trazia sempre 1 até 2, 3 e olhe lá. Então agora precisa-se de 10% dos votos válidos daquele quociente eleitoral. Fica até mais fácil de você entender. Basta ir lá atrás nas últimas eleições de 2016, vai lá, volta lá em 2016. Observe e veja a quantidade de votos válidos. Divide isso pela quantidade de cadeiras da sua cidade. Pronto! Você acha aí o quociente eleitoral e sabe ainda certo o que você vai ter que precisar, o que você vai precisar, quantos votos você vai ter que ter para atingir os 10% do quociente eleitoral para você se eleger, o mínimo para você se eleger. Dá para você ter uma noção por esse ano. Então, se você pretende ser vereador, já vai fazendo essa conta. Ainda tem aí a formação das chapas, que é importantíssimo, a gente está falando das coligações. Primeiramente, o que são as chapas? Primeiramente, as chapas são as formações dos candidatos dos partidos que irão participar da seleção efetivamente. Essa é a formação da chapa. A legislação eleitoral diz que uma chapa para ter candidatos a vereador pode ter no máximo 150% dos candidatos de acordo com a quantidade de cadeiras daquela cidade. Significa na prática dizer que se na cidade tem 10 vereadores, então naturalmente e atualmente então o partido poderá ter até 15 candidatos. Ou seja, vamos entender, representa 150%. A exigência legal sobre a cota de gênero também é outro ponto importante. Sobre as mulheres no partido. É importante saber o seguinte, em um partido, se for lançar 15 candidatos, 5 tem que ser do gênero oposto. 15, então naturalmente 5 do gênero oposto. 15 pessoas podem ser da seguinte forma, podem ser 10 homens e 5 mulheres, ou 10 mulheres e 5 homens. Tem que ser um gênero diferente, não significa que a lei foi feita para as mulheres e nem para os homens. E se existir irregularidade nesse sentido, toda chapa pode ser cassada, perde todos os benefícios e direitos aí, a chapa vai por água abaixo. O mínimo sempre será 70 por 30. Nada impede também de ter 50% e 50%, 50% homens e 50% mulheres. Mas são 30 e 70 a naturalidade das coisas. Então é importante trazer também que a legislação trouxe uma nova mudança, que é importantíssima. Como era antes? Antes funcionava da seguinte forma. Contava-se para a divisão das cadeiras os votos de uma coligação como votos do partido A, somados ao voto do partido B, somados ao voto do partido C, D, E, F e assim por diante. Se tivesse 10, 15, 20 partidos, iam se somando todas as contagens. Isso seria as contagens do voto como um todo, para se chegar à contagem do voto da coligação. Dividia isso entre as cadeiras e estava aí a distribuição existente. Agora em 2020, o que mudou? Ainda é permitida a coligação, mas para disputa majoritária, ou seja, no caso de prefeito. Mas agora para votos para vereador, votos de vereadores são contabilizados proporcionalmente. Serão contados por partidos e as vagas serão distribuídas entre os mais votados de cada partido. Cada partido. Acabaram-se as coligações proporcionais para vereadores. Se conta todos os votos do mesmo partido e só contará os votos da sua chapa e a distribuição das cadeiras sucessivamente. Para essa definição de cadeiras, contará as da sua chapa. Atenção aí nas coligações. Fique atento à composição da coligação do seu partido. Seria bom que você, do partido, antes de filiar, tenha atentado a isso. Cada candidato, importante saber se tem um prefeito representando aquele partido. A possibilidade de voto na legenda é existente. Aí o prefeito alavanca ainda mais a campanha. Então a sua proporção de voto para o partido aumenta muito a sua chance. Entendeu esse ponto? Se o seu partido tem um prefeito ali representando, é muito mais importante, porque a condição de voto e a condição de pleito ali vai movimentar muito mais o partido. Consequentemente, a quantidade de votos será muito maior. Então, se você atentou para isso, a sua chance vai aumentar ainda mais.